usar poucos minutos do seu tempo. Talvez você está pensando assim: meu Deus, o culto adiantou e a gente ainda vai entender algo? Sim, porque nem sempre Deus vai precisar detalhar como mestre para mim e para você alguma coisa. No geral, existem alguns assuntos que Deus vai pegar com a gente pontinho em pontinho e Ele vai bater. Em um ponto Ele vai curar, em outro ponto Ele vai fazer a gente entender. Quem já passou aí por uma mudança de mente em algum assunto e percebeu que vinha pensando da maneira errada até então? Talvez a sua mudança de mente foi: você achava que você era um problema porque você gostava de falar. E aí você percebeu que seu chamado morava ali dentro, dessa fala que você não continha. Às vezes você achava que você tinha um problema, talvez algo que você não gostava em você mesmo, na sua maneira. E Deus começa a mostrar que isso aí era parte do propósito dele em você, que se encaixa perfeitamente. Eu amo quando eu escuto histórias como, por exemplo, do Nick Kojovic. Vocês já viram ele? Ele hoje é um palestrante mundial, mas ele nasce sem os braços, sem as pernas. E no momento que ele nasce, né, e aquela situação, aquela dor, aquela preocupação, como que nosso filho vai ficar? Nós pais, mães, temos esse cuidado, né? Alguém que a gente ama, a gente pensa: meu Deus, como vai lidar com isso? Como vai resolver aquilo? Para tornar a história curta, hoje ele é um homem casado, tem 4 filhos, um casal são gêmeos, e é uma esposa linda, temente ao Senhor, ele também. E os pais nunca deixaram ele desistir. Diziam para ele: olha, Nick, você nasceu assim por uma razão. Ele dizia: gente, mas faltando coisa em mim, é uma razão? Bem, Deus tem razão que a nossa mente desconhece. E quando Ele revela para mim e para você o nosso propósito, tudo se encaixa. Então, quando nós encontramos a nossa identidade, o motivo pelo qual nós nascemos e para que nós somos chamados, nós encontramos o nosso lugar no mundo. E aí a crise dá lugar para Cristo. E as coisas se encaixam. Então, quando você passa por uma mudança na tua mente, um entendimento, quando algo dentro de você é curado, isso começa a fazer sentido. Essa questão aí de que essas mudanças podem acontecer de maneiras rápidas e que às vezes Deus vai pegar comigo e com você detalhar um assunto porque Ele está mudando a nossa mentalidade. Mas quando Ele está nos entregando uma promessa, Ele quando quer nos ativar para algo, Ele não precisa de muito. Ele precisa de um entendimento rápido, de uma concordância do nosso coração e de uma certeza: se Deus falou, Ele vai cumprir. Talvez você está olhando essa tenda aqui hoje e você não está entendendo o que está acontecendo. Que tenda é essa? Nós já tivemos um culto de mulheres que nós uma vez falamos sobre a tenda, mas nós falamos da situação de Miriam. Que Miriam, por um tempo, ela tinha tanta dor no coração dela, ela tinha tanta... A boca dela falava tantas palavras de amargura. Havia nela um desentendimento de qual era a estação de Deus que ela devia viver. E aí, por um tempo, Miriam fica numa tenda separada, mas quando ela volta depois do encontro com Deus. Não é dessa tenda que eu vou falar hoje. Mas nós vamos perceber que em vários momentos Deus fala sobre tendas na Bíblia. E a tenda que eu quero falar tem tudo a ver não com Miriam, mas com a estação que Miriam viveu. Porque essa história de tenda começa na Bíblia com o povo saindo do Egito. E a palavra tenda, na verdade, ela significa que ela é um tabernáculo. E tabernáculo, ele vem do latino tabernaculum, que significa abrigo temporário. Um tempo, uma estação, um momento. Então eu e você às vezes está passando por um tabernáculozinho na nossa vida. Às vezes você está num tabernáculo nas suas emoções. Você está lutando contra emoções que você já gostaria de ter vencido. E você, gente, pelo amor de Deus. Eu estava vendo um testemunho porque ele professou sua fé em Jesus, de um grande milionário. Ele estava sendo entrevistado e perguntaram a ele: você já quebrou? Ele várias vezes. Você já ganhou? Quanto foi a maior quantidade de dinheiro que você já ganhou em um ano? Ele: poxa, foi o ano que eu fiz 54 milhões. Com o que você trabalha? Eu trabalho com tecnologia. Um ensinamento. E ele falou assim: eu vou dar um ensinamento para você que eu dei para minha filha todos os dias que eu estava educando ela. Quando ela tinha qualquer problema, eu fazia ela repetir comigo: isso também vai passar. E aquela frase se tornou algo na vida dela: isso também vai passar. Porque as estações, elas passam, momentos mudam. Então nós estamos em constantes tabernáculos na nossa vida, em constantes abrigos temporários, porque a nossa morada eterna não é aqui, é no céu. Já dizia o irmão Lázaro: ainda bem que eu vou morar no céu.
Eu lembro eu adolescente, quando meus irmãos me provocavam, e eu olhava para eles e dizia, não com esse tom santo, mas com tom irônico, ainda bem que eu vou morar no céu. Por quê? Porque o céu é eternidade. O que Deus fala a teu respeito é eternidade. Você começa a viver a eternidade na maneira como você está vivendo aqui na terra. É que nem casamento. Você está se casando ou se divorciando antes do casamento começar. É no namoro. É quando você entende ou não comunicação. É quando você vai deixando se ajustar ou não. Então, você vive o céu quando você começa a viver essa estação aqui na terra. Quando você começa a viver em relação a Jesus. Sabe por quê? Gente, o céu pode ser muito lindo, o céu pode ser muito legal. Mas se Jesus não estivesse lá, eu não queria ir para o céu. Porque não é a respeito do que Ele vai me dar, é a respeito de como Ele está. É a respeito do ter relacionamento com Deus. Então nosso relacionamento com Deus começa aqui na terra. Porque existem tempos que nós nos desgastamos, nós nos afadigamos e nós construímos coisas que Deus não está nelas. O nosso grande acerto aqui na terra é construir aquilo que Deus está fazendo. É corresponder àquilo que o Senhor está falando para mim e para você. Então quando nós falamos de transição, de tabernáculo, de abrigo temporário, no hebraico isso significa sukkah. Sukkah é a tenda. E muitas tendas se chamam Sukkot. E por que eu estou dizendo isso daqui? Porque exatamente nesse momento, na Bíblia, nessa virada de mês, assim, de um mês para o outro, saindo de setembro, caminhando para outubro, na Bíblia estava sendo celebrada uma festa, e o nome da festa é Sukkot. Sabe o que significa? A festa dos tabernáculos, a festa da tenda, a festa da transição, a festa do temporário, me caminhando para aquilo que é eterno. É uma festa onde eles celebram, sabe o que eles celebram, gente? Que eles viveram os 40 anos do deserto, mas que eles chegaram em Canaã. Aleluia. Então eles estão dizendo, Senhor, que todos os anos os judeus fazem isso. Eles se lembram que o deserto foi travessia e não foi morada. Nessa estação, eles preparam ela. Antes disso, vivendo o Rosh Hashanah. O que eu estou fazendo? Estou dando aula para vocês? Não, estou trazendo só o princípio, tá? Porque a Bíblia nos ensina que Israel, ele é um relógio do mundo. O que isso quer dizer? Que nos ensina a todos orarmos pela paz de Israel. Por que Israel e a Bíblia tem tudo a ver? Gente, a palavra fala que Jesus vai voltar e ele vai pisar no Monte das Oliveiras. E ele vai passar pelo portão dourado nas muralhas de Jerusalém. Então tem um significado ali para mim e para você. Foi naquele lugar que Jesus morreu. E é lá também que ele não só ressuscitou, mas é onde ele volta para dizer mais uma vez para mim e para você: está consumado. Porque a cruz não é o desenho de uma história. A cruz é a vivência que nos libertou de nós mesmos. A cruz é um sangue derramado para o meu e o seu não ser. A cruz é encerrar o Velho Testamento, onde eu tinha que fazer vários sacrifícios para voltar para o lugar da intimidade com Deus. No Novo Testamento você não precisa subir ao monte. Não tem entre você e Jesus um véu. Não tem mais um sacerdote que é o caminho. Agora Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O preço do arrependimento para reconexão é um joelho no chão e uma oração: Senhor, me perdoe. É o que Apocalipse 3:8 fala. Você pode ter pouca fé, mas você guardou a coroa da vida e por isso foi salvo. Sabe o que isso quer dizer? Que meus dias maus, eles são menores que o tamanho da capacidade de Deus de me reconectar a Ele. Religião vem do religare. Nunca deveria ser um impedimento. Quando nós falamos religião, nós já imaginamos uma pessoa religiosa. Religiosidade é uma coisa, religião é outra. Religião significa religare. O cristianismo significa um caminho por meio de Jesus para aquilo que Deus tem para mim. Então ele volta pelo Monte das Oliveiras. Mas sabe o que é interessante? Todas as religiões, você faz uma visita quando você está em Israel, isso marca muito. Você sobe no alto de um monte, no pedaço de um cemitério, e quando você olha, tem várias tumbas. Os muçulmanos gastam muito para enterrar os seus mortos ali. Agora me diz onde essas tumbas são enterradas. Todas. Onde todas esses jazigos estão. Todos estão em direção à porta dourada. Peraí, mas o povo que não acredita em Jesus está enterrando seus mortos no lugar onde Jesus vai voltar. Porque a história diz, porque a Bíblia ensina, e eles dizem: não, se Jesus vai voltar por lá, eu quero que o meu parente ressuscite. Peraí, mas eles não acreditam em Jesus. Ou eles dizem que não acreditam.
Porque eles pagam milhares para o seu morto estar ali, para que quando Jesus voltar, eles se levantem primeiro. Mas eu e você, nós estamos dizendo: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó morte, onde está a tua vitória? Porque o meu rei ressuscitou. Nós não estamos esperando Jesus voltar para ressuscitar pessoas que nós nos despedimos. Nós estamos esperando Jesus voltar, porque nós sabemos que vamos todos juntos morar no céu. Então a nossa vitória já foi dada, a minha e a sua. Nós já estamos vitoriosos. Você é o tipo da pessoa que pode estar lutando hoje, mas você já conhece o final da história. E no final da história ele venceu. A morte vem, o véu turrom, a tumba vazia agora. O céu chia, proclamam tua glória, pois ressuscita e vivo está. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Nome de Jesus. Então, não há palavra que te condene, não há pecado que determine quem você é, se você entender quem é Jesus. É sempre tempo de recomeçar, é sempre tempo de andar uma milha a mais, é sempre tempo de sair do lugar antigo, é sempre tempo de vencer a transição. Então a tenda é um lugar para passar uma estação, a tenda não é lugar para morar. E aí o povo de Israel celebra que as tendas foram derrubadas. Eles celebram que as tendas foram um abrigo por um tempo. Eles celebram que no deserto havia maná. O maná era uma comida que caía para o dia. Se guardasse para o próximo, dava bicho. Por quê? O pão nosso de cada dia. Jesus fala isso lá na frente. Nos dai hoje. Então eles celebram que eles conseguiram permanecer na passagem. E eles chegaram à promessa. Só que nesse tempo, sabe o que eles fazem também? E isso vale tudo para mim e para você, tá? Você pode não estar vivendo isso no meio físico. Você pode não ter sangue judeu. Você foi salvo por um judeu. Para que o cristianismo acontecesse. Você pode não entender como isso funciona para eles, mas você pode entender como isso funciona para você. Porque nós somos proféticos. Você é alguém que se movimenta ouvindo os céus? Você é alguém que quer andar de maneira que ande de revelação, ou você só quer viver de conhecimento? Conhecimento é o que aconteceu, revelação é o que está acontecendo. Então revelação é o que eu tive para chegar até aqui, né? Então o conhecimento, ele me trouxe até aqui. O conhecimento é minha passagem, mas Jesus é minha revelação. Ele é dia após dia relacionamento. Que sejas meu universo, do meu. Não quero dar-te só um dia, dá. Não é só hoje. Hoje a nossa semana está começando bem. Que sejas meu universo, que sejas tudo, que de manhã seja o primeiro, e a luz em minha janela. Sim, Jesus. Que tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, esse é o meu desejo. É sobre Ele. É por causa dEle que nós entendemos que Ele marca tempos e estações. Eclesiastes nos garante isso.
Eclesiastes diz: há tempo de abraçar e deixar de abraçar. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Há tempo de celebrar. Há tempo de lutar, há tempo de vencer. Então Deus fala de transições. Ninguém consegue gerar uma criança em 2 meses, consegue? Não, porque há um tempo. Essa semana vão chegar 2 bebês na nossa família. Tá chegando a Mel e o Theo. Tá chegando doçura. E tá chegando aquele que carrega a glória de Deus. Porque quando você dá um nome para algo, você tem significado. O nome que você dá é importante. Quando você diz: a minha vida é uma droga, você acabou de nomear. Você vai dizer: ei, eu vivo. Eu vivo do que creio, não do que vejo. Eu vivo. Bondade e fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. Eu nomeio a minha vida como um lugar onde Deus pode se manifestar. Quando você nomeia alguém: essa criança, não. Esse menino que vai ser usado para a glória de Deus, essa menina que vai ser uma adoradora. E aí você nomeia. O nome que eu dou importa. Então quando Deus nos ensinou que havia o tempo de Sukkot, Ele estava dizendo: existe tempo de você celebrar que você venceu, que você passou, que você conquistou. E nessa estação, sabe o que eles faziam? Eles chamavam também essa festa, eles chamam, isso está acontecendo hoje, lá em Israel, mesmo debaixo de guerra. Porque a guerra não pode determinar a nossa celebração. Nós temos que permanecer firmes nas convicções que nós temos. É um dia difícil, não vou comemorar o aniversário. Vai sim, porque você virou mais um ciclo. E você não vai entrar no próximo ciclo debaixo de abatimento, de guerra, de dor. Você vai entrar dizendo: valeu a pena. Parabéns para você, Jesus, que me sustentou até aqui. Nós temos que aprender a celebrar. Não, foi só uma nota boa. Não, foi uma nota maravilhosa. Beije seu filho, beije sua filha, beije seu marido, beije sua esposa, beije seu irmão, seu primo, seja quem for, se alegre. Nenhuma conquista é pequena para quem sabe celebrar. E quem celebra abre portas de conquistas maiores, porque condiciona o seu coração a uma certeza em todas as coisas: Ele é mais do que vencedor. Você perdeu, mas não se sujou, celebre. Você perdeu, mas seu coração se permaneceu íntegro, celebre. Parece que você perdeu, você está numa transição, você está numa passagem, celebre, porque o dia vai ser promessa cumprida. Mas por enquanto celebre com o que você tem em mãos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você está se sentindo fraco? Se alegre. Como que eu vou me alegrar? Começa se alegrando forçado, depois é natural. Eu não estou feliz hoje, mas eu vou me obrigar a ficar feliz. Eu vou me lembrar de tudo que Ele já fez. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo eu não vou viver, possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, e suas bênçãos sobre os meus. Mas aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes eu viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e nos céus. E aí, também é a festa da colheita, porque quem plantou vai ter o que colher. Se você plantou maldição, você vai colher o quê? Mas se você plantou fidelidade, se você plantou amor. Jonathan ficou preocupado, amor, tomei muito tempo ensinando o princípio. Eu disse: não, amor, é o dia certo, porque só pode colher quem plantou. Só pode colher quem está plantando. Você vai colher um relacionamento saudável, plantando honra, respeito, graça. Você vai colher saúde, fazendo o quê? Se alimentando corretamente. Você vai colher paz, plantando o quê? Dependência em Deus.
E nessa festa, durante 7 dias, eles começam a desmontar as tendas. Sabe por quê? Eles estão desmontando as transições. E eles estão caminhando para aquilo que parecia impossível. Então eles começam a se alegrar. É uma das festas que eles mais celebram. Porque nessa festa eles pegam o melhor do que eles colheram e dizem para o Senhor: obrigado, Senhor, porque eu posso ter plantado chorando, mas eu volto com meus braços cheios de feixes e eu estou me alegrando. É a estação onde eu e você lembra dos milagres. É a estação onde eu me lembro: Senhor, há 1 ano e meio atrás me disseram sem voz, o câncer, uma químio, e hoje eu estou dizendo: ah, Senhor, eis-me aqui. Há um tempo atrás disseram, né, pastora Nayara, não tem como, esse ventre não vai gerar, tá complicado. Mas olha, não deu nem 1 ano, ela entra em tabernáculos com o bucho cheio. Sabe, olharam pra gente e disseram: vai parar. Sabe, esse diagnóstico nunca mais vai ficar equilibrada. Aí Deus pegou o diagnóstico. Perdão, gente. O quê? Sou eu que sei os pensamentos que tenho a respeito. Eles são de paz e não de mal, para dar o futuro que você deseja. Então cale-se os diagnósticos, porque eu estou falando. O Senhor está falando. Cabe a mim só me alegrar. Então o povo de Israel, ele volta celebrando os impossíveis, a cura, a entrada na terra prometida. Eles celebram os braços cheios, a colheita, e eles começam a se alegrar, porque sabe, eu me alegro pelo que Deus fez, sabendo que Ele continuará a fazer, porque nos céus não está esgotado o estoque de milagres, não está esgotado o estoque de promessas, não está esgotado um Deus que pode fazer e agir. Agora, dizendo, essa pessoa é muito complicada. Eu penso assim: tu já perguntou se essa pessoa é complicada pela tua visão? Ou se Deus está trabalhando? Ainda que eu não veja, Ele está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Ele está trabalhando. Aí passa uma estação só, a pessoa está, propósito de Deus ali vivendo, cumprindo promessas. E você pensa assim: era complicado, estava faltando o dedo de Deus. Era difícil, estava faltando o Senhor tocar. Era difícil, estava faltando o Senhor fazer. Deus criou cada um de nós com um propósito determinado. E nessa festa, eles fazem isso. Eles começam a lembrar: passamos um tempo no deserto, mas o deserto não foi a nossa casa. Nós saímos e nós entramos num novo tempo, nós entramos numa nova estação. E sabe o que eles fazem? Eles se preparam, dizendo que está chegando a virada do ano. Eles chamam de Rosh Hashanah. Eu não vou trazer a base disso teológica. Se você quiser entender melhor, um dia a gente senta todo mundo junto e conversa sobre isso, combinado? Hoje eu só quero trazer para você o princípio espiritual, que nem Tramontina, rápido e cortante. E aí o que acontece? Eles entram nessa estação e eles pegam 2 coisas. Quando essa estação está se preparando para acontecer, eles pegam a maçã e eles pegam mel. Lembra que a terra prometida mandava leite e mel? O mel, gente, era artigo de luxo. A gente estava começando na época de Jesus o sistema monetário. As moedas não tinham o vislumbre de hoje. Havia muita troca, ainda o escambo ainda acontecia. Tanto que a representação de Judas trocando Jesus pelas moedas tem muito mais a ver com ele ter se curvado ao sistema do que com o dinheiro em si. Mas sabe o que acontece? Quando você vai lá, inclusive quando nós estamos visitando Israel, aonde você vai, eles vão te dar uma fruta, eles sempre te oferecem um pedaço de maçã com mel, com um carinho, com um agrado. Dessa última vez a gente subiu num lugar que agora foi bombardeado, onde foi vencida a guerra dos 6 dias. E quando a gente desceu lá, tinha uma barraca e o homem começou a dar pra gente maçã e mel. Lembra, pastor El? Maçã e mel. Sabe o que maçã e mel significa? Obrigada, Tiago, Deus te abençoe. Sabe o que maçã e mel significa? Eles entregam pra gente aqui, eles querem que você prove do melhor da terra deles. E quando eles entregam maçã e mel, eles estão dizendo que Deus te deu uma nova estação, doce e agradável. Doce e agradável. Que o novo tempo de Deus sobre a sua vida seja doce e agradável, porque não é mais tempo de tenda. Obrigada, Senhor. Perdão, Su e André, eu amo vocês, Grace, mas as tendas estão sendo desfeitas nessa estação. Eu já saí do deserto, o
O deserto não é o meu lugar. E eles começam a cantar e a adorar e dizer: Senhor, nós estamos desmontando as tendas. Acabou Sucô. Nós agora temos onde morar. Eita, que essa tenda foi bem montada. Sangue de Cristo tem poder. Vai, tenda. Olha, eu vou derrubar essa tenda agora só para não ficar perigosa dessa tenda querer ficar na minha vida, viu? Tchau, tenda. Tchau, tenda. Eu cheguei do tempo novo. Adeus. Obrigada pelo que me sustentou na transição. Obrigada, Senhor, pelo que me sustentou. Mas esse Sucô não é mais o meu lugar. Aleluia. Não é mais o meu lugar. Eu transicionei. E aí, a palavra diz, uma palavra específica que Jesus diz no fim da festa. Jesus celebrou Sucô. Jesus celebrou o tabernáculo. Jesus celebrou a festa da colheita. Vê que coisa linda. Ele celebrou. E sabe, eu vou deixar uma pulguinha atrás da sua orelha. Posso? Posso. Se bem, né, gente, que quando as pessoas são aquelas que deixam pulga atrás da orelha, minhoca na cabeça, detetiza que é praga. Isso não é um relacionamento bom não, né? Então não vou deixar uma coisa pra você pensar. Você sabia que quando nós estudamos profundamente a Bíblia, entendemos a estação que era vivida, o tempo de surgimento da estrela, os climas, e quando a gente pega vários estudiosos, você sabia que a grande questão é que provavelmente Jesus nasceu na estação de tabernáculos em outubro e não em dezembro. Sabe o que ele estava dizendo? Eu sou a transição que você precisa. Aleluia! Eu sou um novo tempo. Eu sou tua colheita apropriada. Eu sou. E a Bíblia diz que Jesus já adulto celebrando a festa, fala o seguinte: e no último dia, o grande dia da festa. Por que o último dia é o dia bom? Gente, que é o dia que a gente derruba as coisas. É o dia que a gente diz: acabou, adeus, adeus. As maçãs ficam, o resto fica e vai embora. A colheita vem, o resto passou. Obrigada, acabou. Tchau. Tchau. Tchau, antiga estação. Tchau, antiga estação. Diz que ele no último dia, quando as tendas estavam sendo desmontadas, Jesus se colocou de pé e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Você sabe por quê? Porque nesse dia, na cerimônia, eles enchiam um jarro de ouro com água no tanque de Siloé. Sabe qual é o tanque de Siloé? Aquele que o paralítico ficou esperando o anjo passar para ele ser curado. E que Jesus foi lá, tocou na mão dele e ele foi curado. Você lembra disso? Jesus levanta e anda. Nesse último dia da festa, todo mundo estava em Jerusalém. Era sempre assim. As caravanas subiam para Jerusalém. Todo mundo se encontrava em Jerusalém. É por isso que Jesus vai voltar para Jerusalém. Porque nós vamos subir com os povos para celebrar. Essa guerra é só um prelúdio. Porque a verdadeira batalha está sendo travada nos céus. E ela já tem um vencedor. E nesse último dia eles enchiam com essa água que na cabeça deles cura. E ao meio da alegria de todo mundo lá que celebrando a festa, sabe o que ele fazia? Eles derramavam no altar, declarando que haveria cura sobre o povo que estava celebrando. Então Jesus disse o quê? Eu sou a água, eu sou o tanque verdadeiro de Siloé. Quem tem sede, vem em mim e beba. Quem tem fome, eu mato essa fome. Ele estava dizendo: olha, quem crê em mim não vai precisar mais esperar tabernáculos para a água da cura ser liberada profeticamente sobre vocês. Quem crê em mim, essa água vai fluir de você todos os dias da sua vida. É por isso que ele diz também antes de ressuscitar: vocês estão me acompanhando ou a mente já está cansada? Vocês estão comigo? Eu sou sanguínea, eu preciso que você me diga, está comigo? Ufa, graças a Deus. Então ide, possuamos a terra. Não, calma aí. E aí ele está dizendo o quê? Quando eu subir aos céus, eu deixo com vocês o meu espírito. E vocês farão coisas iguais ou maiores. O que ele está dizendo? Que dentro de mim e de você, o
tanque de Siloé está correndo, que a gente não tem mais sede porque a gente já foi restaurado nele, que a gente não tem mais essa necessidade, essa ânsia, porque a gente já derrubou a tenda, a gente já chegou no lugar seguro que é ele, e que agora de dentro de mim e de você essa cura está fluindo. Ele esperou o último dia da festa para dizer isso. Ei, de você fluirão rios de águas vivas. Às vezes a gente quer muita coisa para permanecer, mas deixa eu te dizer algo: a graça dele é suficiente. Ele é suficiente para mim e para você. Ele é tudo que a gente precisa. O Senhor está dizendo hoje: você não veio aqui por acaso. Essa palavra é para você. Ele está dizendo que essa próxima estação é de doçura e delícia, que não haverá perda, que não haverá confusão, que não haverá desespero. Ele desmontou as tendas da estação anterior e ele te leva agora em direção à terra que mana leite e mel. E essa terra não é física, ela é emocional e ela é espiritual. Ele está derramando uma nova unção, e de você fluirão os rios que vai ser resposta para aqueles à sua volta que tem fome e sede. Acho que tem muita coisa para viver ainda hoje, né? Não, tem não, né? Tá acabando. Então vamos lá. Vocês receberam todo mundo a maçã e o mel? Porque meu amor, se eles recebem maçã e mel, e isso der um símbolo para eles de que a estação mudou, dá-lhe maçã e mel na Farol, porque a minha estação mudou também. Eu estou indo para Canaã, e essa Canaã não é física. A gente já possuiu o nosso território. Nós dizíamos: Canaã é logo ali, beleza, Canaã é logo aqui. Mas e a Canaã, que hoje você desmonta a tenda dentro de você? Eu quero desafiar as famílias que têm filho pequeno: monte tenda em casa e ensine a eles que tudo passa, isso também vai passar, mas ele permanecerá. Oh, ele permanecerá. E aí, o povo judeu fala o seguinte: eles têm um dizer em hebraico que eu não vou dizer, eu vou dizer em português, que a gente é brasileiro. Comemos a maçã e dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade. Passamos no mel e declaramos que seja de forma doce e não amarga o que o Senhor fará em mim. Então que hoje desmonta a tua tenda aí dentro de você e diz: Senhor, eu estou dando tchau para as tendas, eu estou dando tchau para o lugar que eu habitei por um tempo, mas agora a minha estação é que seja feita a tua vontade e que ela seja doce em nome de Jesus. É mel puro, viu? Isso daqui não é nenhum maneirismo, não. É uma lembrança para você. Hoje eu comi do mel, eu comi da maçã, e a minha estação é doce, a minha estação é nova. Que seja feita a vontade do Senhor, e ela não trará amargura para minha vida, ela não trará peso, ela não trará dor.